meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da Sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 5, que tem como seu tema o Ministério de Jesus. O texto para a nossa meditação se encontra em Mateus, capítulo 11, do verso 2 ao 5, e diz assim a palavra de Deus. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus, capítulo 11, do verso 2 ao 5. O nosso texto bíblico base se encontra em Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao 20. Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao 20. Quando nós falamos de ministério, uma coisa que nós temos que saber, temos que ter em mente, é que ministério não tem nada a ver com status ou graduação, como muitos acreditam. Mas sim, ministério significa simplesmente serviço, ou seja, isto é, servir alguém. E dito isto, o nosso comentarista começa a introdução da seguinte maneira. Biblicamente falando, a palavra ministério significa serviço, isto é, serviço que alguém presta a outrem. Nesse sentido, o ministério terreno de Jesus Cristo pode ser visto sob 2 perspectivas. A primeira é que ele estava a serviço do seu Pai para desempenhar uma missão, que por sua vez, e esta é a segunda perspectiva, beneficiava a humanidade. Então nós vemos que o ministério de Jesus, ele pode ser visto sob 2 perspectivas. A primeira é que ele estava desempenhando uma missão para Deus, e a outra é que beneficiava a humanidade, ou seja, também estava prestando um serviço à humanidade, levando ela novamente a Deus ou à salvação. Sendo, portanto, também um serviço. Sendo Deus, o nosso Senhor colocou-se à disposição do Pai e da humanidade para ministrar, ou seja, para servir, como nós podemos ver em Mateus, capítulo 20 e o verso de número 28. Mateus, capítulo 20 e o verso 28. Que diz assim: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. Então nós vemos que Jesus, ele vem para cumprir o seu ministério, ou seja, para servir tanto a Deus quanto também a humanidade. É acerca desse assunto que estaremos estudando nessa lição, sem, contudo, pretendermos esgotar o número de benefícios que nos adveio do exercício do ministério do nosso querido Jesus. No tópico 1, vai nos dizer a natureza do ministério de Cristo. Comumente se diz que o ministério de Jesus foi tríplice: ensino, pregação e a realização de milagres. Mas, analisando de forma um pouco mais detalhada, tal constatação é possível
verificar que existe algo de mais profundo nessa tríplice divisão. Na verdade, podemos falar que a natureza do ministério de Jesus Cristo possuía uma tríplice dimensão, ou seja, as dimensões não podem ser separadas, pois compõem um único ministério. A primeira delas seria a dimensão teórica, que diz respeito ao seu ensino, pois, como é possível facilmente comprovar, marcava uma ruptura radical em relação aos mestres da religião oficial dos judeus, isso tanto em termos de método quanto de conteúdo, como nós podemos ver em Mateus capítulo 7, os versos 28 e 29. Mateus capítulo 7, os versos 28 e 29. Que vai dizer assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, nós vemos que os ensinamentos de Jesus eram diferentes dos religiosos da época. O segredo de tanto êxito e admiração pelo seu ensino, segundo informa o próprio Jesus, é que a doutrina ensinada por ele não era sua própria, e sim de seu Pai que o enviara, como nós podemos ver em João capítulo 7 e o verso de número 16. João capítulo 7 e o verso de número 16, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, nós vemos Jesus mesmo já falando que a doutrina não era sua, e sim de Deus que o havia enviado. O tópico 1.2 vai nos dizer dimensão prática. Quantas pessoas readquiriram esperança após um encontro com Jesus? De judeus a estrangeiros, de enfermos a oprimidos, de religiosos a publicanos, todo indistintamente encontraram no carpinteiro de Nazaré uma palavra de alento, a prova de que não há dissociação entre as dimensões teórica e prática de seu ministério é que ele tudo fazia bem, incluindo nisso até mesmo curar surdos e mudos. Uma ocasião em especial que demonstra a integralidade de seu ministério trata-se de um episódio ocorrido em uma sinagoga, onde entrara para ensinar quando acabou libertando um oprimido em pleno sábado, o que era inadmissível para a religião judaica, fazendo com que as pessoas exclamassem, e todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos capítulo 1 e o verso de número 27. Já na dimensão espiritual, a despeito dessas bênçãos perceptivelmente valiosas, o grande feito do ministério de Jesus Cristo consiste no fato de que ele pagou o preço do nosso resgate eterno. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso de número 20. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso de número 20. Porque fosse comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós vemos
que o grande feito do ministério de Jesus Cristo consiste no fato de que ele pagou o preço do nosso resgate eterno através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ainda que profetas e outras pessoas dirigidas por Deus tivessem experimentado grandes milagres divinos no exercício de seus ministérios, nenhum deles, porém, tinha condição de fazer o que o nosso Mestre fez. Uma vez mais, vemos que o ministério de Jesus, apesar de possuir 3 dimensões, era único e suficiente, pois o sacrifício foi realizado em nossa realidade, mas tem o mérito e a capacidade de alterar em todos os âmbitos a condição pecaminosa humana e ao mesmo tempo em que destina a criação que também foi transformada pelo pecado, a sua completa restauração, como nos mostra Efésios capítulo 1 e o verso de número 10. Efésios capítulo 1 e o verso de número 10. Que vai dizer assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então nós vemos que, ao mesmo tempo em que destina a criação, também foi transformado pelo pecado, a sua completa restauração. Então nós vemos que não foi somente a humanidade que foi restaurada completamente, mas também toda a criação. Tópico 2 vai nos dizer o ministério de Jesus na perspectiva divina. A missão designada pelo Pai. Mesmo determinado no cumprimento de sua missão, até mesmo Jesus Cristo enfrentou dificuldades em seu caminho para fazer a vontade do Pai. Ainda criança, foi perseguido por Herodes, que atentou contra a sua vida. E não poucas vezes foi ameaçado pela turba religiosa que se enfurecia com os seus ensinamentos. Mas não são essas as maiores dificuldades que enfrentou para cumprir a missão que o Pai lhe designara. As piores e mais sutis, provavelmente, são as relacionadas ao convencimento que ele não precisava fazer o que for enviado a cumprir. Nesse particular, nós podemos ver que Jesus enfrentou até mesmo o próprio Satanás, como nós podemos ver no episódio em que Cristo foi levado ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás para não fazer ou não cumprir a missão a qual foi designado. Também nós vemos Jesus, o seu discípulo Pedro, sendo usado também pelo nosso inimigo para também tentar fazer com que Jesus não cumprisse a sua missão ou desmotivá-lo. Tais tentações são piores porque procuram seduzir-nos pela vaidade e pelo poder. Mas, capacitado pelo Espírito Santo, desde a miraculosa concepção de Maria, vemos que o Espírito Santo de Deus acompanha o Senhor Jesus. É uma grande lição, percebemos que mesmo sendo Deus, Jesus não abriu mão da assistência do Espírito Santo. Incrivelmente, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para que fosse provado, como mencionamos agora há pouco. E também o instruiu e capacitou em todos os momentos de seu ministério, auxiliando na missão que deveria cumprir, como nós podemos ver em Marcos capítulo 13, o verso 9, do verso 9 ao 11. Marcos
capítulo 13, do verso 9 ao 11. E diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que há vez de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo é quem nos conduz ou nos capacita e nos instrui a fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ensina que quem nasce do Espírito deve aprender a ser guiado pelo Espírito, ninguém melhor que ele demonstrou isso em sua vida. Além de uma promessa do Senhor, que ele inclusive já cumpriu, esse é também um dos grandes ensinamentos da igreja do primeiro século, que devido à sua importância, deve continuar sendo ensinado em nossos dias. Sem que nada pudesse contê-lo, Jesus concluiu sua missão terrena, dizendo que justamente por isso glorificara ao Pai, e assim pôde exclamar: está consumado. João capítulo 17 e o verso de número 4. Apesar de ter sido dolorosamente consumado, o ministério terreno do Senhor não acabou com sua ascensão aos céus. Ele deixou-nos igualmente essa incumbência, dizendo que seus discípulos deveriam dar continuidade à missão de levar as boas novas, realizando obras até maiores que a dele. Mateus capítulo 28 e o verso de número, os versos de número 19 e 20. Mateus capítulo 28, o verso 19 e 20. E vai dizer assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vemos que Jesus também nos incumbiu de levarmos as boas novas e até mesmo realizando obras maiores que a dele. No tópico 3 vai nos dizer o ministério de Jesus na perspectiva humana, reconciliando-nos com Deus. Completamente espiritual, é imprescindível reconhecer que a obra realizada por Jesus tem uma abrangência cujos reflexos e influência podem ser sentidos e igualmente experimentados em nossa perspectiva. Estamos apartados do Criador por causa do pecado. Era preciso que o preço de tal desobediência fosse pago e ao mesmo tempo reatasse-nos o relacionamento com o Pai. Como podemos ver, Romanos capítulo 5, o verso de número 10 e 11. Romanos capítulo 5, o verso 10 e 11.
que vai dizer assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Na realidade, completando o que já foi dito acima, segundo o apóstolo Paulo, além de Deus ter nos reconciliado consigo mesmo por Jesus Cristo, o Criador nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 18 e 19. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Que vai dizer assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós vemos que além de nos reconciliar, Deus também nos deu a palavra da reconciliação. Conforme já foi repetido diversas vezes, o Mestre não veio para ser servido, e sim para servir, tanto a Deus como a humanidade necessitada. Uma vez que este era um dos propósitos do ministério terreno de Jesus Cristo, em uma de suas pregações, o apóstolo Pedro falou acerca de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vemos que o objetivo de Jesus Cristo não era levar ou tirar vantagem de ninguém, justamente o contrário. Ele estava completamente comprometido em fazer o bem aos seres humanos, trazendo libertação. Um dos grandes propósitos do ministério de Jesus, conforme profetizado acerca do Messias, era libertar as pessoas, como nós podemos ver em Lucas capítulo 4, do verso 14 ao 19. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, do verso 14 ao 19, e vai dizer assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Presas pelo legalismo religioso do judaísmo, os judeus chegaram a negar que um dia tivessem sido escravos.
Entretanto, o que dizer dos longos 430 anos no Egito e dos 70 anos de cativeiro? Evidentemente que, apesar de presos pelo legalismo religioso, eles não tinham condições de avaliar a questão por si mesma. Daí a importância de o Senhor Jesus falar em libertação para o povo. João capítulo 8, o verso 32 a 36. João capítulo 8, do verso 32 ao 36. E vai dizer assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então nós vemos que só há libertação através de Jesus. Ou seja, o quanto é importante falarmos da libertação realizada pelo ministério de Jesus. Como se vê, Jesus Cristo exerceu um ministério a Deus e às pessoas, que não se constituiu em ostentar um cargo para se autoafirmar. Ele não precisava de tal prática, pois a prova de que exercera da melhor forma o que deveria fazer foram as 2 vezes em que o próprio Deus afirmou que tinha prazer em Jesus. Então, que Deus possa ver em nós a mesma disposição que houve em Jesus Cristo, seu Filho, como nós podemos ler no texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 18. Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 18. Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 18, vai nos dizer assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só à minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo como todos vós.
E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ter a mesma disposição que houve em Jesus Cristo para levarmos o seu ministério adiante, para que outras pessoas possam ser alcançadas e libertas por essa palavra tão maravilhosa que é o Evangelho de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.